Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula acerca da crença nos mensageiros, agora vamos falar sobre os milagres dos mensageiros. Allah apoiou os seus mensageiros através de várias provas. E dentre essas provas ou evidências eram os milagres. Milagres que ele concedia aos profetas para confirmar a veracidade da sua profecia. E dentre estas formas de demonstração da veracidade da mensagem era os milagres. Então, um milagre é definido como um fato sobrenatural que Allah manifesta nas mãos de seus profetas e mensageiros, sendo impossível para qualquer ser humano realizá-lo. Então, Allah demonstrava ou manifestava o seu poder através desses mensageiros que ele escolhia para orientarem a humanidade. Então, como se sabe, a maioria dos profetas, ou todos, nem sempre foram acreditados logo que falavam que eram mensageiros ou logo que traziam mensagem. Sempre haviam aqueles que negavam essas mensagens ou negavam que eles fossem profetas. Então, Deus concedia milagres a esses profetas. Entre os milagres já conhecidos, a transformação do cajado de Moisés em serpente é um dos milagres que aconteceu. A informação que Jesus dava à sua gente sobre o que comiam ou faziam em seus lares era um dos milagres. Quando a lua também se partiu em duas metades para o nosso profeta, é um dos milagres demonstrados por esses profetas, mas que foi Allah ou foi por vontade de Allah que aconteceu. A crença do muçulmano sobre Isa, sobre Jesus, que a paz e bênção estejam sobre ele, ou seja, a crença do muçulmano acerca do profeta Jesus. Isa, ou o Jesus, é um dos maiores mensageiros, que o muçulmano também precisa crer nele. Pertence ao grupo dos profetas maiores, integrado por Muhammad, Abraão, o Noé, Moisés e colocando aí também Isa aqui o próprio Jesus, que a paz esteja com eles. Allah citou, em um dos versículos, Allah citou todos eles, onde diz: celebramos uma aliança com todos os profetas, a mesma que instituímos contigo, ó Muhammad, com Noé, Abraão, Moisés e Jesus, filho de Maria, e tomamos deles um compromisso firme. Então, uma das evidências aí acerca desses mensageiros que o muçulmano deve crer, ou um dos maiores, ou dentre os maiores mensageiros que o muçulmano crê. Jesus, que a paz e bênção estejam sobre ele, foi um ser humano eleito por Allah para ser enviado aos filhos de Israel. É um ser humano. O Jesus, ou Isa, executou grandes milagres, mas não teve e nem tem nenhum atributo divino. Não tem nenhum atributo divino, apesar de ter feito vários milagres. Allah o Altíssimo disse: em verdade, Jesus é só um servo que agraciamos com a profecia, o enviamos como exemplo aos filhos de Israel. Então, é um homem, foi enviado, foi escolhido como mensageiro de Allah para o povo de Israel. Jesus, que a paz e bênção estejam com ele, jamais ordenou a seu povo que o adorassem. Ele, o próprio Jesus, não ordenou para que fosse adorado. Ele, claro, não é Deus, então não ordenou ao seu povo que adorasse a ele. E ele ou sua mãe como Deus, nem adorar a ele, nem sua mãe como Deus, junto com Allah. Nem adorar a ele junto com Allah, ou seja, atribuir a Allah parceiros, e esses parceiros serem Jesus ou a mãe de Jesus. Jesus não fez isso, ele só lhes disse o que foi ordenado por Allah.
não lhes disse senão o que tu me tens ordenado. Essas são as palavras de Jesus, já ali no Alcorão. Não lhes disse senão o que tu tens ordenado. Adorai a Allah, meu e vosso Senhor. O que ele trazia, a mensagem que ele trazia era: adore a Allah, e que é o meu Senhor e vosso Senhor, ou seja, adore a Deus, é meu Senhor, ou seja, é meu Deus, assim como é Deus de vocês. Essa era a mensagem de Isa, alayhi salam, do Jesus, que a paz esteja com ele. Jesus, que a paz esteja com ele, foi filho de Maria, uma mulher piedosa, honesta, fiel e dedicada ao serviço de Allah, imaculada, íntegra, virginal, que engravidou de seu filho Jesus, no caso, sem a participação de um pai, somente pela vontade e poder de Allah. A criação de Isa, a criação de Jesus, foi um milagre, tal como Allah criou o Adão sem pai e nem mãe. Do mesmo jeito que o Jesus foi gerado sem um pai, então devemos saber que o Adão foi gerado também de forma milagrosa, podemos dizer assim, sem mãe e sem pai. Se no caso Jesus, tem a mãe, então o Adão nem mãe nem pai teve. Como disse Allah no Alcorão, por certo, que o exemplo de Jesus ante Allah é semelhante ao de Adão, a quem criou do barro e logo disse se e foi. Ou seja, Allah criou Adão através do barro e disse, seja isso, e foi o que aconteceu, ou seja, se tornou um ser humano. Não houve nenhum mensageiro entre Jesus, filho de Maria, e Muhammad. Entre Jesus e Muhammad não teve nenhum profeta, dado que Isa, Jesus, anunciou a vida de nosso profeta, a vida de Muhammad, assim como foi dito por Allah no versículo. E quando Jesus, filho de Maria, disse: ó filho de Israel, eu sou o mensageiro de Allah, enviado a vós para corroborar a Torá e anunciar um mensageiro que virá depois de meu chamado, chamado Ahmad. Ou seja, já estava anunciando que esse mensageiro que virá depois de mim será chamado de Ahmad, que é o Muhammad. Então, no espaço entre Jesus e Muhammad não teve outro senão o Muhammad, que é o último. Mas quando lhes foram apresentadas as evidências, disseram: isto é pura magia. Quando o Isa apresentou essa mensagem, então eles apenas desmentiram, falavam que isso era uma pura magia. Cremos nos milagres que Allah realizou através dele. Os muçulmanos, nós muçulmanos, cremos nos milagres realizados por Isa. Por exemplo, a cura do leproso, do cego e a ressurreição dos mortos, ou seja, o Isa, o Jesus, ressuscitou mortos, do seu conhecimento sobre o que as pessoas haviam comido ou haviam feito dentro de seus lares. Tudo isso foi possível apenas com a permissão e poder de Allah. Todos esses milagres o muçulmano crê. E cremos que foi por permissão de Allah. Allah conferiu uma clara evidência da veracidade e mensagem de Isa, de Jesus, que a paz esteja com ele. Então, todos os milagres que Jesus fazia, o muçulmano tem que crer, ou crê, mas crê que foi pela permissão de Allah. Não se considera completa a fé até crer que Isa foi servo e mensageiro de Allah. A fé é completa, a fé do muçulmano é completa ao crer que o Isa, o Jesus, é servo e mensageiro de Allah, que foi inocente quanto às características com as quais os judeus o descreveram, que Allah o protegeu a Jesus contra as mesmas. Também não aceitamos as crenças dos cristãos sobre ele, já que se desviaram da realidade de Isa, a realidade de Jesus, filho de Maria, ao considerá-lo ele e sua mãe como divindade junto a Allah. Então, o muçulmano desmente desmente a crença dos cristãos acerca de Jesus, ao achar que Jesus e Maria são divindades. Então, aqui contraria a crença do Islã.
Alguns disseram que era filho de Allah, era filho de Deus. E outros disseram que é a parte de uma trindade divina. Louvado seja Allah e enaltecido seja diante de semelhante descrição. Então, todas essas descrições, todas essas atribuições que os cristãos fazem, o Islã nega. Então, Maria, Jesus não são nenhuma divindade, Jesus não é filho de Deus, assim como não é parte de uma trindade. Então, todas essas afirmações ou atribuições para o muçulmano são falsas. Não é isso que o próprio Jesus pregou. Isa, o Jesus não foi assassinado, também é uma das crenças do Islã, não foi assassinado, nem crucificado, senão que Allah elevou aos seus quando alguns judeus quiseram matá-lo. Essa é a crença do Islã. Ele não foi morto, não foi crucificado. Allah o protegeu e o salvou, elevando ele para os seus. Allah permitiu que outra pessoa que se parecia com ele fosse morto no seu lugar. Então, essa é a crença do Islã sobre Isa. Ele não foi crucificado, não foi morto. Allah o protegeu, elevando aos seus, e a ele retornará no fim dos tempos, aqui na terra, e governará seguindo as leis reveladas ao profeta Muhammad. Então, essa é a crença. Não foi crucificado nem morto. No final dos tempos vai voltar o Jesus e governará com as leis, as mesmas leis que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele, governava, ou seja, as leis do Islã. Depois morrerá, será sepultado e ressuscitará como todos os seres humanos, assim como foi dito no versículo. Dela, da terra, no caso, o temos criado, a dela o faremos voltar quando morreres, e dela os faremos surgir novamente no dia da ressurreição. Então, todo ser humano, toda pessoa passará por essa fase. Surgimos da terra, seremos enterrados na terra quando morremos, e dela vamos ressuscitar para sermos julgados no dia do juízo final. E assim, o Jesus também passará pelo mesmo processo. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.